primeiro lugar, boa noite, gente. Boa noite. Agradeço, Kaique, pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui podendo falar sobre a Cabala. Eu imagino que a maioria das pessoas ela recebe o convite, você olha e escuta e fala assim, eu já escutei Cabala em algum lugar. Mas todo mundo meio que sabe, mas não sabe que é um negócio muito maluco e muito etéreo, assim, né? Você fala, é uma coisa de rabino, e o pessoal com kippah, as barbonas e tal. E eu vou tentar hoje explicar para vocês e dar um pouquinho de uma palhinha do que é a Cabala, para que ela serve e que tipos de Cabala que existem, como que ela funciona, o que ela tem a ver com maçonaria, com a Rosa Cruz, com as outras ordens iniciáticas, com as religiões. Então a gente vai falar de várias divindades hoje também, de diversas religiões diferentes, e vou falar um pouquinho também da profissão, porque essa estrutura que chama Árvore da Vida, ela compreende todos os deuses de todas as mitologias, todos os super-heróis dos filmes da Marvel, do Harry Potter, do Star Wars, e de todos os heróis da jornada do herói do Campbell, todo o inconsciente coletivo do Jung e todos os grandes arquétipos, né? Uma jornada que vai do ser humano até Deus. E aí ele está compartilhado em todas as religiões, né? Então essa estrutura que vocês estão vendo aqui chama Árvore da Vida. Então ela é composta de 10 esferas, mais 22 caminhos e mais uma esfera invisível. E aí eu vou, ao longo da palestra de hoje, dar uma palhinha de por que ela tem essa estrutura, como é que ela funciona, né? Ela tem a ver com astrologia, ela tem a ver com chakra, ela tem a ver com reiki, ela tem a ver com tarô, ela tem a ver com tudo. Daí você fala, nossa, é muito doido isso, né? Eu garanto que é. Bom, a Cabala ela começa no Antigo Egito. O pessoal pergunta para mim, sempre que eu vou dar essa palestra, fala assim, na maçonaria, por que essas ordens iniciáticas que tem Cabala então, eram todas secretas? Daí a resposta para isso é que no início de sua formação, a maçonaria ela era uma maçonaria. O termo maçonaria significa pedreiro. O que faz um pedreiro? Ele constrói castelo, ele constrói ponte, ele constrói estrada, ele constrói barco. A engenharia, naquela época, ela englobava a matemática, a física, ela englobava toda a parte militar, eles forjavam o ferro. Então, você não podia simplesmente ensinar os segredos maçônicos para qualquer pessoa e depois dar um diploma e falar tchau. Porque se você ensinasse a construir uma catapulta, e você ensinasse as passagens secretas do castelo, e a ponte elevadiça, e como é que funciona o barco, você corria o risco de no próximo verão os seus inimigos da outra cidade-estado estarem vindo com catapulta para te pegar. Então esse era um conhecimento que era guardado às 7 chaves, e só os iniciados que podiam ter acesso a ele. Então é por isso que as ordens iniciáticas eram secretas. Eles também tinham um outro superpoder que era saber ler e escrever. Aí você fala, mas todo mundo sabe ler e escrever, que todo mundo não, né? Mas em teoria. Só que naquela época, imagina um universo onde ninguém sabe ler e escrever. E aí você tinha os sacerdotes que eles chegavam e eles conseguiam ler e olhar os hieróglifos e olhar os pergaminhos e eles adquiriam conhecimento, né? Eu brinco que eu falo que o Carl Sagan fala que um livro é a prova de que o ser humano é capaz de fazer magia. Porque você pega um pedaço de árvore morta, cheia de mancha de tinta, aí você olha para essas manchas de tinta, um maluco que morreu 300 anos atrás, conversa dentro da sua cabeça, e a hora que você fecha o livro, você tem um conhecimento novo, e você ficou mais inteligente do nada. Literalmente, essa inteligência apareceu dentro da sua cabeça. Então, se isso não é magia, eu não sei o que é magia, né? Mas além de toda essa parte de entender medicina, matemática e tal, os egípcios eles dominavam uma coisa que era o livro dos mortos, que era uma estrutura de estudos para você se comportar durante a vida, para você poder ir para a próxima vida. Então você tinha uma série de perguntas e comportamentos e questões que você melhorava como ser humano. Então você falava assim, eu não matei ninguém, eu não roubei, eu não fiz nada de errado, e aí você tinha uma série de 108 perguntas
que você ia respondendo e meditando, e no final da vida, quando você morresse, você ia ser pesado o seu coração, e se ele pesasse mais do que uma pena, você iria ser devorado por um crocodilo, senão você poderia passar para a próxima vida, né? Simbolicamente tudo isso. Esse conhecimento, depois do Egito, ele vai se dividir. E aí a gente tem a versão da Cabala que a gente conhece, que é a judaica. Então todo mundo conhece a história do Moisés, né? Tem o filme com o Charlton Heston, tem o desenho da Disney, a novela da Record, então tem a Bíblia, um monte de história que vai contar que Moisés era o filho do faraó, ele saiu de lá, abriu a água, fugiu com os judeus, chegou na terra prometida e trouxe com ele todo o conhecimento dessa Kabbalah, que era esse conhecimento egípcio de como você se portar. E aí um spoiler, os 10 mandamentos, depois a igreja também pega isso. Isso vai estar representado nas 10 esferas, né, Sefirot, e em toda a parte que a gente chama de Kabbalah, que é uma espécie de religião. Nela você medita, Kabbalah quer dizer receber, e Deus tem as emanações divinas, então a beleza, a inteligência, o rigor, a sabedoria, todos os atributos divinos. E nós, como seres humanos, nós meditamos nesses atributos e nos tornamos melhores. Mas os judeus não foram os únicos que beberam dessa fonte. Os gregos também pegaram muito do conhecimento do egípcio, né? Tanto que eles têm até Cleópatra e vários dos faraós foram gregos. E eles trouxeram esse conhecimento para a Grécia através da escola pitagórica, né, o rito de Eleusis, e principalmente da figura do Pitágoras e das ordens do pitagorismo e do platonismo, né? Através de Hermes. Aí a gente vai ter a palavra hermetismo mais para frente. E eles chamavam de gnosis. A diferença principal é que os judeus são monoteístas e os gregos são politeístas. Então, onde o judeu fala assim, existe um Deus, e nós recebemos emanações de beleza, sabedoria, bondade e tal. Os gregos falavam assim, não, Deus é a natureza. E nas suas facetas, a gente tem um Deus da força, um Deus da beleza, um Deus da guerra, um Deus da inteligência, um Deus dos truques. E aí, observando como esses deuses se comportam, a gente aprende. Então, um exemplo prático. Na Kabbalah você medita numa mitzvah que você tem que respeitar o mais velho, escutar a sabedoria, entender toda essa parada. Os gregos, eles usavam o teatro. E aí eles contam uma história do tipo que tinha um pai que estava com o filho, eles estavam presos num labirinto e ele construiu as asas de cera para o filho. E ele falou, aqui você vai conseguir escapar do labirinto, mas não chega perto do sol porque senão as asas vão derreter e você vai morrer. Aí o moleque saiu voando e ele falou, esse velho é um idiota. E aí eu sou muito mais poderoso, olha como eu vou e tal. E ele chegou perto do sol, a asa derreteu, ele caiu e morreu. Então a gente observando essa fábula, a gente tira uma conclusão e uma moral da história. Então repara que, para a gente que é ocidental, a gente aprende muito dessa vertente grega, né? Até dentro da maçonaria e das ordens, como é que a gente pega iniciações e graus? É através de teatro, né? Nós observamos as coisas acontecendo e nós tiramos as palavras-chave, os códigos, os símbolos, para nos tornarmos pessoas melhores. E existe uma terceira vertente, que é o Ifá, que o pessoal esquece que o Egito fica na África, que esse conhecimento ele vai pela rainha do Sabá, vai pelo norte da África, e aí você vai ter os espíritos da natureza, que chamam de orixá. Então você vai ter um espírito da força, um espírito da justiça, um espírito da beleza, e eles são associados, né, à montanha, ao raio, ao mar, ao rio, à cachoeira, que vai trazer esse símbolo dentro de si. Você vê, dos gregos, eles vão para os romanos. E aí os deuses começam a fazer umas plásticas nesses rituais. Né? A gente repara, por exemplo, o Zeus. Se você lembrar Zeus e Júpiter, todo mundo fala que é a mesma coisa, né? Mas não é. O Zeus, se vocês lembrarem, é aquele velhinho barbudo que está sentado no alto do Antônio. Ele parece um senador de uma democracia, de um senado. Ele é meio que um governante de uma cidade. Já Júpiter, se vocês lembrarem das pinturas de Júpiter no Renascimento, ele é meio que um general, ele é mais jovem, segura um relâmpago, ele é mais, vai para a guerra. Então você vai adaptando esses deuses e essas histórias de acordo com as figuras, né?
E quando os romanos entram pela Europa, eles se misturam com os vikings, os francos, os celtas, gauleses, lusitanos, e aí eles vão transformando todas essas lendas. Então você vai ter lá o Wotan, que às vezes era o Odin, que em alguns momentos ele parece Mercúrio, depois ele vai parecer Zeus, e aí você vai tendo todas essas divindades sendo construídas dentro desses rituais. E enquanto isso, os judeus estavam lá deles, eles iam passando todo esse conhecimento da Cabala de boca a ouvido. Né? Então todo esse conhecimento através da Torá, através do que a gente chama de Velho Testamento, e eles iam guardando isso para eles. Só que, por volta do século 6, 7, vai surgir a Igreja Católica, com Constantino. E aí ele pega e anula todos esses deuses pagãos. Então eles começam a avançar com os exércitos de Roma, e é onde tinha lá uma divindade que matou um dragão, casou com a princesa, virou São Jorge. A Brigitte vira Santa Brígida. As divindades dos solstícios vira São João. E eles vão absorvendo as festas, os ritos e tal. Então eles transformam todas as divindades pagãs em santo. Eles vão onde tinha todos os círculos de pedra, destrói o círculo de pedra e constrói catedrais em cima, né? Então, se vocês pesquisarem um negócio chamado linha de lei, que são as veias energéticas do planeta, na igreja eles vão ficando ali na Europa, todo ponto energético eles transformam num centro de adoração desse novo cristianismo. E o que acontece é que depois aparecem os muçulmanos, depois das cruzadas, o pau quebra, e no final das cruzadas a Igreja Católica estava na Europa caçando os judeus e os cátaros, né? E chega um momento onde eles cercam os judeus e vão falando assim: ou vocês se convertem, ou vocês vão para a fogueira. E aí eles falam: não, beleza, a gente vai se converter. Eu não sei, alguém aqui tem um sobrenome de árvore? Pinheiro, palmeira, carvalho. Todas as pessoas que têm um sobrenome de árvore são descendentes desses judeus que se converteram para o cristianismo. Se vocês fizerem aquele teste lá do Genera, vocês vão descobrir que vocês têm sangue judeu. E outra coisa também aconteceu. Os judeus que estavam desesperados porque eles iam perder, eles iam queimar, eles iam perder a cultura, eles começaram a escrever os livros de Cabala. Então, desse período, mais ou menos de 1100 até 1400, surgem todos os principais livros de Cabala judaica do planeta. Então, o Sefer Yetzirah, Sefer Raziel, o Pardes Rimorim, todos os grandes livros e os grandes rabinos antigos, eles surgem desse medo de você morrer e não conseguir passar de boca a ouvido e perder esse conhecimento, né? E o pessoal do cristianismo absorve esse conhecimento e eles transformam numa coisa chamada Cabala cristã, que pegava a base do Velho Testamento da Torá e trabalhava com símbolos. Então lembra que eu falei que os gregos usavam estátuas, pinturas, potes e imagem. No judaísmo e no islã isso é proibido. Você só medita no nome de Deus, nas letras do nome de Deus, e você não faz imagens para adoração. Mas a Igreja Católica não tinha esse problema, então eles faziam imagens de santo. Tanto que, se você observar a Capela Sistina, ela vai ter uma árvore da vida inteira desenhada no teto dela, pintado. Com lição de anatomia, com ponto de tarô, com astrologia, tudo escondido. E os quadros do Renascimento, eles vão estar, assim, cheios de todo esse simbolismo cabalístico. Porque eles beberam ali dessa Cabala cristã. E também trouxeram ali da Grécia a Cabala hermética, que aí vai lidar com os planetas, os signos, o tarô. Nesse momento surge o tarô. Então o tarô, o que ele é? O tarô é um jeito de você ter uma imagem para ensinar alguém que é iletrado o alfabeto hebraico. Fazendo uma analogia, lembra que quando a gente está ensinando as crianças, que tem aqueles livrinhos que tipo A, abelha, B, bola, e aí tem o desenho da bola, C, casa. O alfabeto hebraico ele é um alfabeto muito doido, porque ele carrega dentro de si símbolos enormes. Então quando a gente fala A no latim, não quer dizer nada, é uma vogal. O Aleph, que é a primeira letra do alfabeto hebraico, ela carrega dentro dela uma série de conceitos. Então ela representa, por exemplo, o sopro de Deus.
Aquele Gênesis 1, no princípio era o verbo, e o sopro de Deus fez tudo, e o ar que cria é a palavra que você fala e que constrói a realidade. Então você tem uma série de conceitos ali do sopro de Deus, do Aleph. E a gente tem na carta do louco, um maluquinho que ele está com a roupa toda colorida, segurando uma trouxinha, passando por cima ali de um fosso. E quando você vai explicar para alguém as características do desenho do louco, você consegue entender o alfabeto hebraico. Depois o Beit, que é o mago, é a casa de Deus. Então, a casa de Deus é o mago que ele está sentado com a trouxinha, ele abriu numa mesa, aí tem uns objetos em cima da mesa, ele domina aquele momento. O que seria a casa de Deus? É o sopro de Deus, a criatividade, habitando a mente humana, transformando o homem num ser racional, pensante. Ou não muito, né? Mas, enfim, é um pensante. Mas é o sopro de Deus animando a casa de Deus. Nós somos a casa de Deus, nosso corpo é a casa de Deus. E aí você tem a vida, né? Dalet, que é o terceiro, a terceira letra é a mulher grávida. É o sopro de Deus animando a casa de Deus, que é o óvulo, e aí nasce uma criança. E assim sucessivamente, as letras elas vão construindo ideias. Então, para isso, você usava esses desenhos. E aí a gente chega finalmente, alguém perguntou lá fora, mas o que é Cabala? Né? E primeiro a gente tem que perguntar, qual Cabala? Então, primeiro a gente tem a Cabala judaica, que ela vem dessa linha de Moisés, e ela é uma religião, ela tem dogmas. Se você gostar da ideia, você vai estudar isso basicamente no Kabbalah Center, que é uma Kabbalah bem aberta para ensinar para as pessoas. A Kabbalah verdadeira, entre aspas, ela só é ensinada para homens com mais de 40 anos que tenham filho e que falem hebraico fluente, com um nível de erudição. Então essa é aquela Kabbalah, quando vocês veem aqueles judeus andando, ortodoxos e tal, todos eles têm essas qualidades. Mas tem um pessoal que é do judaísmo que fala, poxa, mas não precisa, a gente pode ensinar para as outras pessoas. Então você tem como aprender a Kabbalah e estudar. A Kabbalah cristã, ela se desenvolveu numa coisa chamada alquimia. E depois na Alemanha ela virou um negócio chamado Rosacrucianismo, e depois vai desenvolvendo o martinismo, e é uma ordem irmã nossa que chama Rosa Cruz. Então eu recomendo, se você gostar da ideia e do conceito, existe um grupo chamado Amorque, que ele é o mais difundido, né? Depois lá dentro você consegue entrar na Tom, que é uma ordem martinista, e daí depois você vai descobrir que existem várias ordens martinistas espalhadas pelo mundo, diferentes. Então aqui vai uma Kabbalah que ela tem a ver com o retorno ao Cristo. E finalmente a Kabbalah hermética, que vai lidar com tarô, com astrologia. Esses símbolos que a gente vê aqui na loja, essas colunas com o símbolo do zodíaco, não tem nada a ver com horóscopo de jornal. Essas nós que estão aqui em volta, um monte de símbolo, aqui está tampando, mas todo esse aparato de simbolismo para passar coisas. Então, a gente tem a maçonaria, a gente tem a Golden Dawn, a teosofia, a Ordem Templi Orientis e um monte de ordens iniciáticas templárias que trabalham com a Kabbalah hermética. Então, deu para pegar como é que é a estrutura? Maravilha. E o que tem a ver com a maçonaria? É que esse camarada, o Elias Ashmole, ele era um antiquário, ele era alquimista, e ele foi um dos caras responsáveis por estruturar o ritual maçônico. Então ele embutiu dentro da maçonaria todos os conceitos de alquimia que ele conseguiu para proteger e para guardar esses segredos para a prosperidade. Pode mais um? Então beleza, e aí a gente tem aquela árvorezinha que eu falei no começo, que era a base de tudo isso que eu contei, tem a ver com aquela árvore. Essas ordens, esses grupos, eles servem para proteger aquele segredo. É muito louco, né? Qual é esse segredo? É a alma humana. Então, para a gente entender o ser humano e o desenvolvimento da alma humana, e o mundo ao nosso redor, a gente parte do primeiro princípio de todos, que é o dia e a noite. Então, os humanos, quando eles começaram a estudar a filosofia, eles perceberam que quando nascia o dia, e o sol aparecia, você tinha que acordar, cuidar das vaquinhas, cuidar dos cabritos, ver seu filho, pôr ele na escola, você tem que fazer um monte de coisa, cuidar da casa, tal. E então é um momento de
bagunça, de expansão, né, de agito. E à noite você tem que fechar a casa, se proteger, tomar cuidado com os lobos, dormir, descansar, recuperar sua força e ficar quietinho. Então o Yin é uma energia que está concentrada e fechada. E aí eles foram espalhando isso para todos os níveis de pensamento, né? Porque você está trabalhando, você está constantemente nesse nível, em vários pontos. Então, por exemplo, para a gente sobreviver, eu tenho que pôr o ar para dentro, pôr o ar para fora. Eu tenho que pôr a comida para dentro, pôr a comida para fora. Se a gente está conversando aqui agora, eu estou falando com vocês. Eu estou Yang. Vocês estão tudo prestando atenção na palestra, vocês são tudo Yin. Mas no meio da palestra, alguém vai levantar a mão e falar assim, eu estou com uma dúvida. Então, nesse momento, surge um Yang dentro do Yin. E aí eu estou aqui falando, aí eu tenho que calar a boca. Porque se eu continuar falando e te ignorar, não há diálogo, não há evolução. Não há civilização. E aí eu tenho que ficar quieto e escutar. E aí eu vou tentar responder. E aí alguém vai levantar a mão e conversar. E aí alguém vai debater. E aí existe uma troca de energia. Por isso que aqui está representado pelos peixes nadando. Se alguém já foi em qualquer restaurante oriental e tal, é meio uma tradição. Essa energia do Yang, ela tem que estar em movimento, senão o mundo morre. É o fogo e o gelo, o sol e a lua, o tabuleiro de xadrez. Nota que ele é preto e branco, não é um tabuleiro cinza. Ele mostra que tem hora de falar, tem hora de ouvir, e são vários pretos e vários brancos. Então você tem que escutar múltiplas pessoas, entender o que está sendo dito. Então ele ensina o respeito, ensina a própria civilização. Tudo isso só observando o nascer e o pôr do sol, meio-dia até a meia-noite. E aí, essa energia ela é desdobrada nos 4 elementos clássicos. Né? Se a gente tivesse uma criança, eu ia falar, são as 4 casas do Harry Potter. Mas antes disso, você vai ter esses elementos que eles representam os 4 mundos da criação, né? Que são os 4 naipes do tarô, que são essas 4 energias. Então, o fogo, que é o grande Yang, a terra, que é o grande Yin, né? O fechado, e esse meio termo aqui, que é uma mistura dos dois. Né? Os gregos chamavam de corpo, mente e alma. E a mente vai ser a água e o ar. Pode mais um? Eu vou começar falando um pouquinho da Terra. A Terra, em todas as mitologias, Deus cria o homem a partir do barro. E aí ele vai representar o mundo físico, o corpo. Né? E dentro de uma iniciação, dentro de uma ordem secreta, dentro do estudo da Cabala, está muito ligado com a caverna. Porque o iniciado no comecinho, ele era levado para dentro de uma caverna, deixado lá, e aí ele ficava no escuro inteiro por uma noite inteira, às vezes com os cogumelos, umas paradas assim. Aí no dia seguinte, os irmãos xamãs iam buscar essa pessoa e tiravam ela da terra. E aí ela via a luz e ela estava renascida. E isso era muito importante, porque a partir daquele momento não importava a raça, o credo, a família, se era rico, se era pobre, não importava quem aquela pessoa era. Depois dele ser puxado da terra, era na própria útero da mãe terra. Ele se tornava um filho do planeta. E aí, como tal, ele tinha a obrigação de tomar conta do universo, das outras pessoas e da terra. Né? Todas as mitologias veem isso daí. E depois você vai construindo de uma caverna, isso virou um templo, até os dias de hoje. Né? Se alguém lembra da Praça da Sé, a Catedral da Praça da Sé e todas as igrejas medievais e tal, elas vão ser assim, ó, uma mulher grávida. Tem 2 torres, que são os joelhos. Imagina uma mulher parindo. Uma barriga, que é o duomo, a cabeça, que é o altar, o transepto, que são os braços, e uma porta dupla vaginal, que seria uma ogival com até o clítoris representado na roseta. Então é praticamente uma mulher de pernas abertas, grávida, que vai parir alguma coisa. E aí os iniciados, eles vão entrar nessa igreja, e se você extrapolar esse conceito da Cabala, a igreja deu origem à universidade, que deu origem às escolas, que deu origem a universidades. Você vai ter um local mãe, na qual as pessoas vão entrar, receber alguma coisa e sair melhores do que elas entraram. Que é o Pai Fogo. Se a mãe é a terra, e é físico, a alma e o espírito, né, o oriente, é o fogo.
Então, toda a mitologia que se preste, você vai falar com Deus, ele é uma árvore pegando fogo. Na Bíblia tem vários exemplos. Você tem o Prometeus que rouba o fogo dos deuses. Você tem o gênio do Aladim, que é uma lâmpada. Você tem as auréolas dos anjos, eles brilham, eles pegam fogo. Você tem essa ideia de luminosidade. E por que o fogo está associado com o espírito, com a vontade, né? Imagina que a gente é a primeira tribo do planeta, sei lá, 40 mil anos atrás, a gente está caçando um mamute ali, nunca ninguém na Terra viu um fogo. E está tendo uma tempestade e de repente cai um relâmpago numa clareira, tem um barulho, e aí passa a chuva, a gente vai olhar e está pegando fogo numa árvore. A gente devia ter olhado para aquilo e falado, meu, o que é isso? Imagina o espanto desses caras. Aí algum maluco foi lá pôr a mão e queimou a mão, para pegar, né? Aí algum mais inteligente falou assim, pera gente, é óbvio que isso daqui é um pedaço do sol que caiu. E aí eles tentavam pegar folhas e alimentar aquele fogo. E assim surgiu a primeira religião, que era fazer sacrifícios para manter aquele fogo ativo. Porque ele era quentinho, ele esquentava, ele protegia, servia para fazer comida. Depois o homem dominou o fogo, então você vai ter um segundo ciclo de mitologia, que é os deuses que roubam o fogo divino. E aí as divindades solares, que são os grandes deuses, até Mitra, e a gente tem o mais conhecido de todos, que é Jesus. Então o sol e o fogo representam essa lâmpada da ideia, né, do progresso, que a gente tem que carregar sempre dentro da gente. E esse meio de campo aqui, né, o ocidente, o lugar onde o corpo funciona, o que conecta a nossa alma com o nosso corpo, é a nossa mente. E a mente vai estar dividida em duas partes, razão e emoção. A razão, Pitágoras dividiu em três partes. Trívio, chama gramática, retórica e lógica. Gramática é você conseguir escrever o mundo. Então não é só tipo eu saber português ou alemão, mas, por exemplo, se eu fizer um perfume e mandar para a China, na fórmula química, eles fabricam perfume. Se eu compor uma música e mandar para a Alemanha, eles tocam numa sinfonia. Se eu fizer um projeto de um prédio e mandar para os Estados Unidos, eles constroem o prédio. Então isso é a gramática, é você conseguir documentar o mundo ao seu redor. Então um mago, um buscador, um hermetista, ele precisaria saber e dominar a gramática. A retórica é representada pela folha. Se vocês pegarem uma carta de baralho, vocês vão ver que o naipe de espadas ele tem o desenho de uma folhinha. A retórica é você conseguir colocar isso no papel e você construir o mundo com palavras. O Shakespeare falava, a pena é mais forte que a espada. Por quê? Porque a batalha do século XXI hoje em dia é toda na retórica. Se você vê alguma coisa que acontece, você tem, por exemplo, um jornal de direita e um jornal de esquerda, e eles noticiam a mesma notícia, vocês sabem que parecem dois universos completamente diferentes. Inclusive, se você lê as duas, você fala, não aconteceu a mesma, eles não estão falando da mesma coisa. Porque é uma batalha para ver quem é que vai construir o mundo. E aí na internet já viu, né? Fake news. Então a grande batalha de hoje é quem domina a retórica, domina o mundo. E a terceira parte, que é a lógica, é representada pela espada. Que a lógica é a retórica aplicada para vencer um oponente. Então se eu quiser, por exemplo, sei lá, vender um frasco de água para vocês. E aí eu vou falar, vocês têm que comprar esse aqui. Mas aí o Kaique quer que vocês comprem essa marca. A gente pode fazer igual no Game of Thrones, aí cada um chama um gladiador, eles se matam lá no meio, aí quem matar o outro ganhou. Ou a gente pode argumentar, eu vou falar que essa aqui tem um azul melhor, é de uma fonte de Minas Gerais, ele vai falar que a outra é uma fonte de Santa Catarina, e a gente vai começar a falar, a minha é mais barata, ele é a minha, eu parcelo no cartão. E aí, o que está acontecendo nesse momento? A gente está dentro da cabeça de vocês, lembra do Carl Sagan, fazendo uma batalha de espadas, onde no final dessa batalha vocês vão escolher uma delas. Eu estou falando de política, eu estou falando de vendas, eu estou falando de diplomacia, de mercado, de ciência, é o resto do universo. Então a gente trabalha aqui. E aí eu venho para aquele ponto que é o interessante das mitologias. Por que a gente estuda em símbolo, né? Porque essas histórias elas ficam grudadas, elas são mais profundas na nossa alma. Então, com isso que eu contei até agora, a gente pode entender a história do rei Arthur, por exemplo. O rei Arthur, o que ele faz para ser rei?
E que prova que o rei Arthur é rei? Ele tem uma carteirinha. Ele tira uma espada da pedra bruta. Então isso significa o que eu falei agora? Se você quiser uma coroa, ou seja, se você quiser causar mudanças no universo, você precisa dominar os 3 símbolos e tirar a sua espada da pedra. E a pedra bruta significa aquelas pessoas que não se desenvolvem. Elas escolhem ficar paradas. Então você precisa estudar. Hoje você vai falar, pô, é óbvio que se eu quiser ser alguém na vida, eu vou ter que estudar. Mas agora que eu contei essa história para vocês, ela entranha dentro da alma de vocês. E fica faltando um último elemento, né? Porque o rei Arthur, pode mais um, que é um pouquinho mais elevado, quando ele tira a espada da pedra, ele sai matando todos os oponentes dele, até que ele mata um concorrente num combate desleal. E aí a espada quebra. E aí ele olha e fala, putz, se eu não tiver amor, eu vou ser um vilão muito inteligente e poderoso e tal, e eu só vou causar mais desgraça do que coisas boas. Então ele vai até a Dama do Lago, ela reforja a espada dele, a espada se torna Excalibur, né, forjada 2 vezes, e aí ele vai atrás do Santo Graal, que é a pureza e a beleza e a perfeição. E aí eu vou fazer um parênteses. Lembra que eu falei que a Igreja Católica muda tudo e pega tudo e tal? Esse cálice, na verdade, ele começa como cornucópio, que é o símbolo do mestre de banquetes. Cornucópio era o seguinte, Zeus, quando estava escondido no Olimpo do Saturno, tinha uma cabra que alimentava ele. E ele estava brincando com a cabra um dia, quando ele era criança, e matou a cabra, arrancou o chifre da cabra. Os deuses ficaram com dó da cabra e transformaram ela numa constelação e deixaram o chifre lá no Olimpo. E qualquer um que comesse daquela comida, ambrosia, hidromel e tal, virava um deus também. Então os heróis do Olimpo, da Grécia, se matavam, tentavam escalar o Olimpo para se banquetear com os deuses. E aí você fala, pô, mas tudo bem, legal, mas isso é uma historinha, que aplicação tem na vida real? Você fala assim, imagina que quando você entrou na faculdade, você viu lá o professor doutor fulano, um cara bom assim. Você olha para esse cara e fala, esse cara é foda. E aí você começa a estudar com ele, estudar com os outros caras, se junta com os caras inteligentes, aí você se forma, faz mestrado, doutorado, 10 anos, 20 anos depois você é convidado para o Congresso dos Pica da Galáxia. E a hora que você vai palestrar no Congresso dos Pica da Galáxia, quem que está sentado na mesa do seu lado? Seu professor. Então isso significa que se você se cercar de pessoas inteligentes, sábias, cultas, que tem coisas para apresentar e você for se banqueteando disso, você vai ficando mais inteligente. Meu professor falava que se você é a pessoa mais inteligente da mesa, você está sentando nas mesas erradas. Você não precisa evoluir, você tem que sentar em mesa com gente mais inteligente. E sempre é essa busca, né? E aí essa busca, essa palavra-chave aqui é busca. Ela se torna um caldeirão mágico, de Dagda. Que era um caldeirão que se você tomasse dessa sopa, você não morria ou voltava dos mortos, curava as feridas. Então qualquer exército que tivesse esse caldeirão, ele era imparável. E aí os deuses falaram, não, esse caldeirão é muito poderoso. Então eles esconderam esse caldeirão no fundo das cavernas. E aí o rei Arthur, na primeira versão da história, quando ele nem era cristão ainda, ele junta 12 guerreiros e vai atrás desse caldeirão. O caldeirão representa o nosso coração. Você fala assim, se você trabalha com alguém, com uma coisa que você ama, pode estar bem ruim, pode estar uma bosta, mas se você acorda, é o seu trabalho, você gosta do que você faz, você tem força para todo dia estar fazendo coisas novas. Se você está num emprego que você odeia, qualquer dia é uma desgraça. Então, um dos segredos de você buscar a cabala e todo esse processo é tentar descobrir quem você é, para tentar descobrir qual é a sua verdadeira vontade, ou seja, o caldeirão mágico, para você trabalhar com aquilo que você ama, para você conseguir estar sempre imortal. Quando o rei Arthur foi cristianizado, os caras olharam para o caldeirão e falaram, mano, nem fudendo que esse caldeirão que é de bruxa. Aí eles transformaram no cálice que pegou o sangue de Cristo da cruz, e aí se você tomasse dele, a sua alma ia ser purificada. A moral da história é que o rei Arthur nunca encontra esse cálice, porque ele chega num castelo, e os caras falam assim, putz, estava aqui o cálice e tal, mas foi lá para a Escócia. E aí o rei Arthur viaja, trabalha em luta, e na hora que ele chega na Escócia,
caras falam, puta, perdeu, você estava quase aqui a semana passada, foi lá para a França. Aí vai o rei Arthur para a França, tudo. Bom, enfim, ele morre e ele nunca consegue pegar o caldeirão, o cálice. Por quê? Porque na vida real é isso que a gente faz, cara. Se você é um vendedor, e aí você fez um negócio, fez uma venda sensacional, e Paula, ele falou, essa foi a melhor venda da minha vida. Mas aí você faz um curso, aprende um marketing, na semana que vem você aprende uma outra técnica e fala, puta, eu consigo vender mais. Acabou o seu cálice sagrado. Você é um pintor, você pinta um quadro maravilhoso, aí você fala assim, é minha obra-prima, achei o cálice. E aí na semana seguinte você olha um vídeo do YouTube e aprende uma técnica de esfumaçar, aí você olha para o seu desenho e fala, eu faço melhor, consigo melhorar. A hora que você fala, consigo melhorar, o cálice do Santo Grau já foi para o outro castelo. E aí é esse paradoxo, a gente tenta na nossa vida inteira como buscadores, como maçons, como Rosa Cruzes e tal, tentar sempre melhorar no que a gente tenta, mas a gente sabe que a gente nunca vai conseguir pôr a mão no cálice. E aí tem uma curiosidade, quem tentou já pegar o cálice foi o Indiana Jones. Vocês lembram do filme? E aí vocês lembram que ele quase pegou o cálice. Mas aí essa é a moral da história, você não pode. E uma coisa interessante é que todas as mitologias tinham esses deuses, essas histórias e tudo isso. E um camarada chamado Joseph Campbell, ele era um historiador absurdo, e ele que fez o conceito do monomito. Ele estudou tudo isso aí, tem um livro chamado Herói de Mil Faces, Poder do Mito, na qual ele estudou e ele chegou nisso. Ele só não era maçom, senão ele ia ter pirado, a cabeça dele ia ter explodido. Porque faltou ele juntar com a Cabala, porque eles enxergavam isso naquela época como uma religião fechada. E todo mundo não faz esse cruzamento. Eu tive muita sorte, porque eu sou arquiteto, e eu aprendi isso. Depois a minha especialidade é História da Arte, História da Arte Medieval. E aí eu fui para todo esse miríade da alquimia, de toda essa parte. E aí depois, quando eu entrei na maçonaria, eu estava conversando com o Rabino, eu fiz uma apresentação numa loja uma vez, e eles falaram assim, isso aí que você falou é a Cabala judaica, vai estudar. E aí eu estudei 5 anos de Cabala sefaradita. E aí eu consegui fazer todo esse contato, porque quem vai estudar Cabala judaica, os rabinos vão olhar e falar, tarô, astrologia, maçonaria, isso aí é tudo besteira. Então o pessoal, eles se fecham. Né? E se você for para um pai de santo e for estudar um bando, geralmente ele vai falar que os deuses das outras religiões não servem, ou a Cabala não funciona. E eles brigam entre eles. E eu tive a sorte de ter grandes padrinhos e eu consegui juntar todos os conceitos. E uma das coisas que eu quero falar também é que, além dessas divindades, o Campbell, eles fizeram, junto com os cineastas, eles gravaram um documentário chamado Poder do Mito. Então eles ficaram 6 meses no rancho com os cineastas, e depois que eles terminaram de gravar isso, eles foram fazer uns filmes. São os caras meio desconhecidos, eu acho que vocês nunca ouviram falar deles, mas um chama Steven Spielberg e o outro chama George Lucas. E aí o filme que eles fizeram baseado ali na Cabala, o primeiro dele, do Lucas, chamava Star Wars. Então, se vocês procurarem, eu acho que vocês conseguem achar. Tem streaming, não deve ser difícil. Estou brincando. Pode passar. E aí a gente chega nessa estrutura final, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Para frente. Essa estrutura, como eu falei, está associada a uma árvore, por isso que o pessoal mudou o nome, para honrar essa árvore da vida, que ela chama. E ela está presente em todas as mitologias. O Adão e Eva pegam o fruto proibido, o Hércules, o último trabalho de Hércules, ele tem que pegar uma maçã dourada que é protegida por um dragão. E presta atenção nessa história que eu vou voltar nela. Odin se crava numa árvore da vida para pegar as runas e as folhas que caem, e aí com os sigilos das runas ele escreve a realidade. Joãozinho, pé de feijão, tem uma árvore mágica que ele sobe, aí tem um gigante, ele derrota o gigante, traz uma galinha de ovos de ouro. Então sempre existe uma árvore mágica que, se você enfrentar ela, você ganha vários tesouros. Até na árvore de Natal. Ela tem Deus em cima, um monte de bola colorida e os presentes embaixo. A criança, o que ela tem que fazer da vida? Se comportar. Se ela for boazinha durante o ano, Papai Noel dá os presentes. Olha que louco. Se o homem souber trabalhar na árvore da vida, o universo conspira. Veio o Paulo Coelho, o alquimista.
Então, se você souber trabalhar na Cabala, ela vai te dar os presentes no fundo da árvore de Natal. Eu vou falar um pouquinho então dessa estrutura. Então, o que é a árvore? Ela é composta de 10 esferas, 22 caminhos. Cada caminho desse é um arcano do tarô. E cada esfera dessa ela tem um número, vai de 1 até 10, e são os naipes do baralho. Lembra que o naipe vai de asa até 10 nos 4 elementos? Então, os 4 elementos vão estar representados e de 1 até 10, 10 é Malkuth. Malkuth quer dizer reino, quer dizer o reino lá fora. Mais um. Não vou falar muito de chakra hoje, senão a gente vai ficar estendido, porque aí teria que falar de astrologia, de tarô. Tem uma palestra de 2 horas, cada coisa dessas. Mas olha a quantidade de... Eu não vou falar de tudo isso, senão a gente vai ficar mais de 2 horas. Mas só para vocês entenderem, Malkuth é o resultado do processo e o início do processo. Então as deusas e divindades, no começo, Inanna, Taweret, Pachamama, Xelanagin, eram deusas de mulheres grávidas, gordas, que estavam parindo. Porque naquele tempo, para o ser humano, quando nascesse uma pessoa a mais, era um guerreiro a mais, era um coletor a mais, era uma pessoa, aquela tribo ficava mais rica. Depois elas foram substituídas pelas deusas da plantação e colheita. Gaia, Cibele, Flora, Deméter, que acho que é a mais conhecida, né? Ela entra no subterrâneo, depois ela traz a natureza. E depois os deuses de riqueza, ou deuses de morte e ressurreição. O São Lázaro, que Jesus tira da tumba, ou o Molu e Chapanã, que é um deus, ele parece todo coberto de palha, cheio de... Ele é o médico dos pobres, ele é o senhor dos cemitérios e o senhor das curas, né? Ele está todo coberto de palha e tal, mas aí Ansan faz um vento que tira toda essa palha dele, e aí por baixo ele é um jovem lindo. Então também representa ali aquela profundidade. E dentro da jornada do herói, ele é o início. O Harry Potter era para ser o mago mais pica das galáxias. Então, onde é que ele começa o livro? Morando debaixo da escada, no armário, que é quase uma câmara das reflexões. Bem trancadinho no escuro. O Neo também está preso na Matrix. Star Wars, o Luke Skywalker está preso num planeta que é de fazenda, mas ele é todo deserto. Então o herói, ele nunca sabe que é o herói. E na vida real nós estamos aqui. Então o cara que quer entrar na maçonaria, qualquer um pode entrar numa ordem iniciática. É o cara que decide sair desse mundo profano. Mas ele também pode servir para qualquer profissão. É aquela coisa que você decide assim, o que eu gosto de fazer? Eu consigo falar bem, eu convenço bem as pessoas e tal, eu vou ser um vendedor. Ou, eu tenho um tino para negócios e tal, eu vou fazer administração. Então você decide começar a sua jornada aí pelo Campbell, né? E na volta inteira, no fim do processo, é onde você colhe os seus frutos. Então quando você está lá fora, você não fala assim, eu sou um bom vendedor. Tipo, os outros vendedores que me reconhecem como tal. O cara que fica elogiando e fala, eu sou bom nisso. Na verdade, são os outros, seus semelhantes, que vão te reconhecer pelas suas obras. Então esse é o objetivo, é o início e o fim. E agora os descobridores. Pode ir pra frente. Aí nós temos Yesod, que é a fundação, que é a lua. Pode mais um? Mais um. Que é o primeiro passo para dentro do templo de Salomão. E aí começa uma série de correlações, né? Então isso aqui é chamado às vezes de escada de Jacó, às vezes de templo de Salomão, ele vai ter 2 colunas. E quando você está entrando na primeira, você vai passar pela lua. E eu vou dar um spoilerzinho que a gente vai tentar chegar aqui no sol, que é a faixa preta, o grau de mestre, o título profissional, né? Mas quando você está interessado em entrar em alguma coisa, primeiro você tem que olhar a lua. A lua, ela não tem brilho próprio, ela reflete o sol. Para Cabala, eles falam que qualquer assunto que você queira estudar, você precisa ler pelo menos 108 mestres. Significa o quê? Que, por exemplo, eu para ser um arquiteto, eu deveria ter, ou devo ter, estudado 108 tipos de arquitetura e arquitetos diferentes. Então eu vou olhar arquitetura de castelo, arquitetura medieval, arquitetura futurista, arquitetura clássica, arquitetura brutalismo, milhões de tipos. E aí cada uma delas eu vou olhar e falar, essa eu gosto, essa eu acho horrível, essa aqui é uma merda, essa aqui eu adoro.
E aí você vai catalogando as técnicas que você gosta, os livros dos mestres que refletem você, são a lua cheia. Os livros que você olha e fala, isso aqui é lixo, isso aqui é porcaria, são as luas novas. Aqueles livros que você gosta de algumas coisas, aproveita algumas coisas e não outras, podem ser a lua crescente, a lua minguante. Mas só depois de você passar por vários e vários mestres é que você pode ser alguém. É igual, por exemplo, se o cara fala assim, eu quero ser um escritor. Mas para você ser um escritor, você tem que ler muito. Senão você não vai conseguir dominar. Lembra da gramática, retórica e a lógica. Então a lua é esse primeiro passo que nós vamos dar na nossa vida. E é a primeira lição que a gente tem. Então, se vocês são vendedores, vão procurar técnicas 108 diferentes, empresários vão livro, cursos, apostilas. Se você está aqui dentro da maçonaria, vocês vão ter no mínimo 9 ritos diferentes, e aí você vai ter um monte de outras coisas para estudar, e trocentos autores que publicaram trocentos livros diferentes de maçonaria, para vocês irem se integrando, né, do que está para frente. E vale para qualquer profissão, cada um aplica aí na sua profissão. E aqui no reino dos mitos, eles trabalham com as mulheres, as mães e as pessoas que fazem jornada. Por exemplo, Ísis, acho que é a mais comum, né? Osíris, que é o sol, ele é picotado e espalhado pelo Egito. E aí Ísis vai fazer uma jornada recolhendo os pedaços dele. Em ordens iniciáticas, às vezes uma iniciação nada mais é do que você ficar andando vendado e tal, recolhendo pedaços, palavra, toque, até você conseguir juntar alguma coisa para ter uma chave para passar para uma etapa seguinte. Então você tem toda essa estrutura de busca. Psique desce no inferno para salvar Eros, ela passa por 4 desafios gigantescos, né? E aqui são as outras mães, né? Por que mãe? Porque aqui também é útero. Lembra que a árvore ela vai subir e descer. E quando ela está descendo, ela é o útero antes de fazer a criança aqui embaixo. Ele é o forninho no final. E aí a gente tem o Morpheus, que leva o Hagrid, o Coelho Branco, que está associado com a Lua, que leva a Alice para o subterrâneo. Vê que legal, a maioria dos contos, livros, textos, quadrinhos e tal, eles bebem daqui. A jornada do herói. Vamos para frente. O próximo passo da escada de Jacó é Rod, que é Mercúrio, ou a inteligência. Pode ir. Que são deuses da inteligência. Tote, Imhotep, Hermes, Prometeus, Moisés mesmo, Exu. São aqueles deuses de proteção, são divindades que roubam o fogo dos deuses, traz para a terra, né? São os professores. Em todo grupo de super-herói que se preze tem um cientista, tem um robô, tem um meio tecnológico. Vê o Harry Potter, ele tem 2 amiguinhos, né? Um é super inteligente, o outro é super amoroso e dócil. O Luke Skywalker, ele tem 2 robôs, um fala todas as línguas do universo e o outro é uma bolinha que se comunica por bips e sonzinhos. Ele é só emoção. Então sempre você vai encontrar o herói com essas divisões dele, né? E eu gosto de falar do Exu quando chegar nessa parte, porque ele tem uma curiosidade engraçada. Se alguém já foi num terreiro, antes de começar e poder abrir o terreiro para uma gira, você tem que perguntar para o Exu se o terreiro está coberto, se ele está protegido, se ele está tudo. Daí existem ordens por aí, iniciáticas, que você tem um cargo de vigilante e tal, que antes de começar qualquer coisa também precisa dessa autorização. E o ritual é exatamente igual ao da Umbanda. E aí eu pergunto, será que os nobres da Inglaterra copiaram os escravos da senzala? Ou os escravos copiaram os maçons da Inglaterra? Ou isso é uma energia universal que é a base de todas as ordens? Mas é um spoiler, todas as religiões e ordens mesmo, você vai ter um professor guardião nesse ponto. Continua. E esse primeiro parte também é o aprendiz, ou faixa branca, né? Então ele vai entrar, e quando você escolheu a profissão de, por exemplo, vendedor, administrador, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ser trainee. E aí você vai aprender contabilidade, você vai aprender número, soma, na engenharia, na arquitetura, os primeiros 2, 3 anos de faculdade que são os mais chatões, né? Resmate, cálculo, a parte que você aprende toda a lógica, né? Você vai aprender toda a gramática da sua profissão. E aí um belo dia, num tempo, você vai olhar para o outro lado e ver uma estrela flamejante que é Vênus.
E aí você vai cruzar para o lado dos faixa marrom, ou do lado da beleza. E aqui desse outro lado ficam as musas inspiradoras, ó, Guinevere, as graças, as musas, Hespérides, as esposas dos reis, as musas que vão inspirar os poetas. Então, nesse ponto já seria no segundo, terceiro, quarto, quinto ano de faculdade, onde você já está fazendo estágio, você já está indo para onde você gosta. Nesse momento, se você abraçou, né, a carreira de empresário ou alguma coisa, você já está se dedicando, você já está varando noite, você já está começando a se apaixonar por aquilo que você faz e você está descobrindo se aquilo é o que você realmente quer fazer. Tipo, alguém que vai cozinhar, começa como faixa branca tudo. Tipo eu, né? Eu aprendo a fazer macarrão, você vai olhando assim, sem deixar 10 minutos. Com o tempo você começa a cozinhar de coração, e aí você já escuta. Minha esposa, ela da sala, ela cheira e sabe se o prato está pronto. Então esse é aquele momento onde você está se tornando, a gente bem que fala que é esse momento que a maçonaria é entre você, que as ordens trabalham, e você já está a caminho do sol, da verdadeira vontade. Então aqui a gente tem a inspiração. E na descida também a gente junta os dois aqui, né? O poeta sozinho, ele não faz nada, ele fica parado numa folha de papel e não vem ideia. A musa inspiradora, também sozinha, ela museia. Mas os dois em conjunto, eles escrevem no forninho dos alquimistas e produzem um poema. O resultado lá embaixo. Mais um. Tiferet é o sol, ou o centro, ou o chakra cardíaco, ou Jesus, ou Cristo, ou a divindade. São todos os heróis de todas as jornadas. E quando a gente está falando do Neo, do Luke Skywalker, a gente está falando da gente. Então é a nossa jornada pela vida. Por isso que a gente se identifica tanto com as religiões. Então aqui a gente vai ter Osíris, Apolo, Hélios, Hércules, Orfeus, o Baldur, o próprio Jesus, Super-Homem, Capitão América, todos os grandes heróis são o Sol. Então eles vão fazer essa jornada, eles chegam num grau que é o faixa preta, que na nossa vida representa aquele cara que acabou, ele já abriu a empresa, agora a empresa é dele, ele vai ter que dar a cara no mundo, ou o cara se formou, ou o cara acabou de pegar um AB, é aquela pessoa que você está preparado. Tem uma coisa engraçada, na palestra às vezes eu falo que aqui é o faixa preta. E alguém fala, mas faixa preta não é o fim do treino? Tem alguém aqui que treina arte marcial? Quando você chega na faixa preta e acaba, aí para. Então, mas é aí que começa. Depois, a faixa preta demora 5 anos. E depois da faixa preta tem mais 20, 30. Então, o grau de mestre é a mesma coisa. 3 anos você já chega lá. Depois disso, eu estou há 20 anos. E tem nego que eu encontrei semana passada na Academia Brasileira de Letras que estava há 50 anos. Então, o caminho para frente não tem daqui para frente. Por isso que aqui é um círculo. Porque o pessoal já me perguntou e falou assim, pô, meu Deus, mas Jesus está no meio do caminho e para cima, como é que é? A gente nunca vai chegar lá. E eu brincava, eu falava assim que eu chegava para os crentes, e eu falava que eu estava treinando para ser uma pessoa boa, que o meu objetivo de vida era ser melhor que Jesus Cristo. Aí o cara surtava. Mas você pensa comigo, se Jesus Cristo estivesse vivo e aqui, ele não ia ficar feliz se eu fosse melhor que ele? Se eu fosse mais bondoso, mais simpático? Que tipo de Deus é egoísta, escroto a ponto de não querer que toda a humanidade fique melhor que ele? Que professor que vai querer que seus alunos sejam mais burros do que ele? Então essa é a graça. Porque o Cristo é só metade do caminho. Daí, isso que eu falei para vocês vem lá da Cabala cristã. O objetivo é você descobrir primeiro quem você veio, quem você é, o que você veio fazer na Terra, e aí a segunda parte que é o círculo, que é o que a gente chama de grande obra. E aí vai começar agora. Então, o próximo passo é Gevurah, que é o rigor. Então aqui a gente vai falar de rigor e misericórdia. Vocês estão percebendo que essa coluna aqui, ela é só porrada, né? Então ela é chamada de coluna do rigor. Ela vai ter Mercúrio, Marte e Saturno, que são os planetinhas assim meio canheta. Então Gevurah quer dizer rigor.
E ele tem a ver com os deuses de porradaria mesmo. Olha, o Sekhmet. Sekhmet era tão violenta que os caras largavam ela no campo de batalha e saíam correndo. Que ela matava tudo que estava na frente dela. Ares, Hefesto, Marte, Thor, Kali, Ogum, São Jorge. Por que rigor? Por que porradaria? Porque ele significa aquilo que você está disposto a gastar para realizar seu sonho. Depois a gente vai ver, o projeto está aqui. Mas aí o esforço físico para a gente fazer. Porque abrir uma empresa é a parte mais fácil. Marte representa os primeiros 5, 10 anos, né? Que aqui no Brasil 70% das empresas falem, né? Não lembro os anos exatos, mas é uma coisa bem feia. Mas é aquele que nesse primeiro momento você tem que matar um leão por dia, você tem que ser Marte. Então você tem o seu sonho, você sabe o que você quer. Você investiu sua grana, você abriu sua empresa, agora é Marte. E você precisa ter essa energia para tocar esse projeto para frente. Né? E é muito interessante, eles são deuses de forjas, que fabricam armas, ou deuses de batalha. E numa empresa, numa ordem, num grupo, quando a gente está falando aqui de organizações, é o tesoureiro. E o tesoureiro ele é responsável por juntar os metais e fazer as contas. Então, se ele for meio bunda mole, o que acontece? Ele não cobra, não paga, esquece, perde prazo, a hora que ele vê, perder a batalha. Então, simbolicamente, tudo na nossa vida é uma batalha. Então, a energia que está naquele cargo, ela vai ser cumprida. Os vigilantes aqui, os professores, eles têm que passar prova, cobrar resultado, cobrar apresentação, senão eles não vão preparar bons mestres. Imagina aí vocês que treinam arte marcial, se o seu cara que vai te treinar para a luta é um bobão. Você vai até ficar feliz em ganhar uma faixa preta. A hora que você entrar no tatame a primeira vez em cima do ringue, você vai morrer. Então você precisa estar bem preparado pelos professores. Então toda é uma estrutura, né? Você vê que lindo, ela é uma engrenagem. Ela conversa com ela o tempo inteiro, em todos os níveis. Depois a gente vai para Júpiter. Para frente. Mais um pouquinho. Que são Zeus, Júpiter, Amon, Odin, que são aqueles deuses que eu falei lá atrás, que são os prósperos e ricos. Aqui já é o cara que já está estabelecido. Então se você abriu sua empresa, tem seu comércio, é um vendedor, tem uma carreira já. Aqui já é o cara com uns 15, 20 anos de carreira. Outras pessoas ele já treina outras pessoas, ele já ensina o que ele passa, ele já provavelmente, talvez escreveu livros, dependendo do que ele fez. Se é um artista, ele já pintou alguma coisa, ele já é conhecido em volta, ele tem nome ali naquilo, ele é um grande protetor. Não é à toa que está associado aqui, ó, Merlin, Dumbledore, Gandalf, Taliesin, são esses caras que treinam o rei Arthur. O cara que já tem 20 anos, 25 anos de profissão, ele é o cara que vai ao sênior, ele vai gerenciar a equipe de venda agora. Ele vai estar trabalhando para baixo, ele já é um cara que na maçonaria é o hospitaleiro. Né? Que a hospitalaria numa loja maçônica é para onde o dinheiro vai. Então a gente tem alguns rituais, algumas passadas aqui dentro, que durante a loja a gente recolhe o dinheiro num saco. A famosa sacolinha que a igreja copia. Só que ao contrário deles, essa sacolinha você presta conta. E aí esse dinheiro precisa ir para um hospital, para uma creche, para um asilo. Cada loja maçônica tem aí a sua preferência. Mas se não existe hospitalaria na loja, fecha a loja, porque ela está fazendo tudo errado. Né? E por isso que aqui está na coluna da beleza. Então o hospitaleiro ele não olha o que ele está fazendo. Ele vai, enquanto o rigor tem que ser extremamente rígido no cobrar, o hospitaleiro tem que ser extremamente caridoso e cheio de compaixão, onde ele gasta. E aí a gente vai ter essa ideia. Na Cabala judaica, a essência de Hesed ela está limitada a três. Ela tem raízes em 3 palavras. Planejamento, prosperidade e caridade. Então, quando você estuda a Cabala judaica, você entende que isso é uma coisa só. Se você planeja, não tem como você não ser próspero. Sendo próspero, você tem a obrigação de fazer caridade. Chama Tzedakah. E aí você trabalha nesse. Todos esses deuses, eles são abundantes. Eles são prósperos. E aí o próprio Santo Grau está aqui. E aí eu vou só fazer, eu não vou falar de nenhum desses tracinhos, porque senão a gente vai avançando. Meu curso básico de Cabala tem 8 horas. Então,
eu estou dando para vocês assim, tipo, só umas gotinhas. Mas, por exemplo, cada um desses traços ele tem uma carta do tarô, uma cor, uma letra hebraica, tudo. O que conecta o rei ao santo grau, ou o mestre, né, ao grão-mestre, né, é uma letra que chama Yod, que é essa letra que está aqui em cima. E ela é representada no tarô pelo arcano do eremita, que é o buscador de longo prazo. E na cromoterapia e nas cores ela é o verde claro. E aí, lembra que eu falei que tinha uns malucos que decoraram a Cabala e fizeram um filme chamado Star Wars, que era baseado na Cabala? O Luke Skywalker, quando ele vai pegar o grau de ser o melhor Jedi, o último que ele tem que enfrentar e tal, onde é que ele vai? Ele viaja para um planeta lá na puta que pariu, e ele, que é o eremita, e ele vai encontrar... O Yod também é a menor letra do alfabeto hebraico. Então ele vai achar um anãozinho, que é verde claro, que é o grão-mestre dos Jedi, que chama Yoda. Então você vê que quem escreveu sabe, ou é uma grande coincidência, ou o cara sabia do que ele estava fazendo e pôs ali só para dar uns trocadilhos engraçados. Mas essa é a graça, você estuda Cabala, mas todas as óperas, a flauta mágica está cheia de coisa maçônica. Assim, as grandes óperas, as grandes peças de teatro antigas estão cheias de referência de Cabala, de ocultismo. Shakespeare está lotado de rosacrucianismo, porque eles se comunicavam aqui, eles faziam essas piadas, e você passa. Então você estudando história da arte, você vai ver um monte de sacadas na qual as pessoas inteligentes elas se comunicavam e contavam umas piadas assim, umas para as outras. Eu acho que é uma das razões pela qual eu me apaixonei pela alquimia e por tudo isso. Ok, então a gente já está aqui no limite e daqui vai ter um abismo, que às vezes é representado assim numa separação. No altar, se alguém já foi para uma igreja, vai ter uma parte que a gente não pode ir. Lembra da igreja? Esse é esse abismo. E aqui vai ter a esfera invisível, que é a próxima, que é Da'at. Então Da'at já foi Saturno, depois foi Urano, depois foi Netuno, e aí hoje em dia ele é representado por Plutão e aqueles 200 planetas da esfera de Kuiper. Mais um. E Da'at é o conhecimento, Da'at é a profundeza, Da'at é aquilo que a gente busca, né? Então ela é aquela sabedoria profunda, é o autoconhecimento, é o que o Jung chamava de sombra, é o que a gente precisa se autoconhecer, são os vilões dos filmes. Ele fala que sem um dragão não existe um herói, existe um cara em cima do cavalo. Se você não tiver uma dificuldade, tem um ditado que fala que bons mares não fazem bons marinheiros. Você só vai ser guerreiro se você for testado. E o teste simbólico são os desafios da vida e as dificuldades. Então, o nosso objetivo como magos é cada vez mais ir enfrentando desafios cada vez maiores dentro da nossa vida. Então, aqui está representado, ó, Sobek, Tiamat, aqui são as profundas, as Nornes, Moiras, Parcas. Eram aquelas divindades femininas que os deuses tinham medo, porque elas mediam a sua vida, cortavam o fio, matavam. Elas tinham todo aquele poder da vida e da morte e da tecelagem. Né? Os antigos consideravam que o universo era uma teia de aranha, ou um fio de tecelã. Porque o que acontece? Quando você tem uma atitude, como a gente está tudo conectado, daqui a pouquinho eu vou mostrar, quando você puxa um fio aqui, você desfia lá. Então isso é o karma. Quando você faz uma atitude ou uma ação, boa ou ruim, você está puxando o fio e aí você tem consequências. Então as divindades mais poderosas de todos os panteões eram as senhoras, então olha aí, valorizando a sabedoria da mulher anciã, que trabalhavam com essa profundidade dos relacionamentos, de conhecer as inter-relações das pessoas. E aqui a gente vai ter o dragão, o Voldemort, o Imperador, a Morgana, o Thanos. Na Marvel é tão maluco, aquela saga foi escrita por um ocultista, que aquelas joias do infinito, se vocês lembrarem agora, elas têm as cores que eu acabei de falar para você. E quando você junta as 6 cores, o que você pode fazer? Qualquer desejo. Que é aquela mesma ideia da árvore de Natal, né? Se você se comportou e dominou a árvore, o universo conspira. Tá vendo? É um super-herói. E os Vingadores, por sua vez, eles também obedecem aqui.
Você tem um super-herói, tem o Capitão América, tem um que é um robô, tem o Hulk, que ele é o cientista mais inteligente que vira a criatura mais bestial. E daí você também tem o Jekyll e o Hyde, os Gentlemen's ingleses. Você tem vários lobisomens, né, que geralmente é um cientista que vira o lobo, várias figuras. No Star Wars você tem a Millennium Falcon, que é a nave, o carro, e ela tem o Han Solo, que é um dos maiores guerreiros malandrões que tem, e o Chewbacca, que é a criatura mais bestial de fúria do grupo. Então não é por acaso que esses personagens existem, não é por acaso que a gente gosta tanto deles, porque eles são a gente. Os deuses são a gente. Tá ok? Pode passar para frente. E aí a gente sobe para o Oriente. A gente está falando agora da relação nossa ou da empresa com o externo. Pode lá, Binah. Binah quer dizer entendimento. Binah é Saturno. Binah representa a corregedoria, as leis e as regras. Então, numa ordem iniciática, numa empresa, é o orador, é o ombudsman, é a corregedoria da polícia. Dentro de uma empresa é a auditoria. Então, você precisa ter uma regra externa que controle dentro também, para impedir justamente que você saia dos eixos. E aí essa energia é o topo do pilar do rigor. Então ele conversa para fora. Isso significa que mesmo você estando ali na árvore, você não está fora da justiça divina. Por isso que a gente tem Xangô, por exemplo. Xangô é um orixá que, se você está fudido e você pede ajuda para ele, é bom que você esteja certo. Porque se você estiver fazendo sacanagem, fingindo que está de boas, pedir justiça de Xangô, você vai se fuder. Então essa é a pegada. Porque eu esqueci, mas tem o Batman também. Mas assim, ó, Justiça, Temis, Maat, Tyr. E a gente tem os vilões que depois no final eles conseguem se tornar heróis no final. Eles passam por um processo de amadurecimento e aí no fim eles conseguem se redimir. Então tem vários arcos de jornada do herói. Alguém que estava nas sombras, depois ele consegue uma redenção através de uma justiça maior. Então a ideia do Binah é isso. E Binah, o pessoal estava vendo, o que eu estava mostrando no começo da palestra, que tem o tabernáculo, né? O tabernáculo, quando você vai olhar, ele tem aquela tenda aqui em volta. Essa tenda é essa letra aqui, que chama Het, ou Shet, que significa cerca. Que o Saturno, ele é o limite do nosso conhecimento, é o nosso entendimento. Que é diferente. Vê que o abismo chama conhecimento e a cerca chama entendimento. Por quê? Porque vamos supor, eu dei a palestra para vocês. Vamos supor que eu acabasse a palestra e passasse uma prova. Ia ter gente que ia tirar 10, 8, 9, 5, 0. Cada um de vocês ia tirar uma nota. Por quê? Porque as coisas que eu falei, elas vão reverberar dentro. E eu brinco e falo assim, a palestra vai estar gravada. Daqui a um ano, vocês assistam de novo no YouTube. Vocês vão olhar e falar, esse teu Deus é filho da mãe, ele falou um monte de coisa que eu... Ou já teve gente que virou para mim e falou que eu tinha mudado o arquivo. Porque eu tinha certeza que eu tinha coisa que eu falei no YouTube lá que eu não falei na palestra. Mas eu falo, não é, na verdade, vocês cresceram. O rio não é mais o mesmo, você não é mais o mesmo, a cerca não é mais a mesma. E o conhecimento é o que o professor passa para os alunos na sala de aula. O entendimento é a nota da prova. Cada um vai absorver e está limitado por essa cerca. E por que ela é importante? Porque a gente está aprisionado enquanto encarnados por essa cerca. A gente não pode tomar nenhuma decisão na nossa vida de coisas que a gente não sabe. Então, por exemplo, vamos supor que Grão-Mestre queira abrir um outro templo. Ele não tem como abrir um outro templo se ele não souber que existe uma casa para alugar que tem um espaço. Então, pode ser, sei lá, de repente um vizinho aqui, mas se ele não souber, se ele não entender, se ele não tivesse conhecendo, ele nunca vai poder tomar essa decisão. Vocês nunca vão poder viajar com a família de vocês para um hotel de férias se vocês não sabem que esse hotel existe. Então vai ter que vir, por isso que propaganda e advertisement, né, a publicidade é tão importante, porque ela faz com que você tome ciência das coisas. Então você vai olhar e falar, olha, que hotel legal, tem piscina, acho que meus filhos iam gostar. Então você já trouxe para o seu mundo. A partir daí ele já é uma opção.
Então é assim que vai funcionar por isso que Saturno ele se mexe aqui. Em algumas ordens iniciáticas você tem um orador que em algum momento do ritual ele desce para você juntar os planetas ao redor do Sol para fazer uma evocação de anjo, coisas assim. Você vê, as ordens iniciáticas elas vão bebendo da magia teúrgica, né? Trabalhar com anjo. Ok? Então quase acabando essa jornada. Né? Depois Chokmah ou Chokmah, que é a sabedoria que está fora da nossa cerca. Então não importa o quão inteligente, Binah vai ser aquele cara que já vai ter 30, 40 anos de carreira, ele já é uma lenda. No escritor ele é um Machado de Assis. Esses caras de Binah são os caras que a gente quer ser quando a gente morrer. São as pessoas que fizeram a grande obra e deixaram um resultado na Terra. Um legado. Né? É o nosso objetivo. Quando a gente tiver 70 anos, 80 anos, a gente vai ser o que a gente construir aqui nessa árvore se a gente se dedicar. São aqueles caras que estão há, sei lá, décadas estudando. Então, o cara já é um nome. Esses caras, normalmente, eles já estão mortos. Mas são aqueles caras que, quando você vê, são os ícones mesmo. Né? Às vezes eles são mais novos, tipo um Bruce Dickinson da vida. O cara às vezes chega lá, mas o Bruce Dickinson é ocultista. Então ele já sabia dessas coisas e você consegue acelerar um pouquinho esse trabalho. Mas não importa o quão inteligente você seja, quantas coisas você faça, você é em 8 bilhões. E aqui entra a sabedoria. O que mais é a sabedoria de Deus, que é o caos. Os gregos chamavam isso de caos. Mas caos é o que está fora. E ele é tudo aquilo que é o resto do universo se conhecendo. Né? Então, de onde surge esse sopro de Deus? Aquele Aleph que eu falei é esse aqui, ó. É o Deus aqui em cima soprando a sabedoria. Deus sopra todas as coisas. Mas por que ele faz a sabedoria? Para os hindus, ser Deus é muito chato, porque ele é onisciente. E não tem nada mais legal na vida do que quando você aprende uma coisa que você não sabia e você fala, pô, que legal isso. E é uma sensação quentinha, você aprende a fazer um outro prato, você aprende sei lá, tudo, né? Na vida que você aprende, dá um quentinho. E ele é onisciente, então ele não tinha essa sensação. E aí o que ele fez? Ele se dividiu. E aí as partes dele, os espíritos divinos, vagaram pelo cosmos e se conheceram, e se entenderam, e se entrelaçaram, e aí ele voltou a saber tudo. E ele falou, essa sensação é muito legal. Aí ele pegou e se dividiu de novo, em vários espíritos, 72, de acordo com a Cabala, espíritos. E eles vagavam pela humanidade e recolheram todas as listas, eles se entrelaçaram, e depois, voltaram, cada um deles com sua onipotência. Ele falou, é isso que eu quero. E aí ele se dividiu pela terceira vez, em todos os seres vivos do planeta. Então quando a gente fala do sistema solar, é essa divisão. Então, da menor formiguinha, da bactéria, do cachorrinho, do papagaio, da vaquinha, de qualquer um dos seres humanos, todos temos dentro de nós uma fagulha do divino. Então, qualquer animal, qualquer bichinho, qualquer cera, desde do parasita estomacal até uma arpia que está lá nos Andes, o Albert Einstein, todas as pessoas, cada um de nós veio fazer alguma coisa no planeta. Que é o quê? Observar o planeta, observar o universo e trabalhar para melhorar o universo. Um dia, quando a gente morrer, de acordo com a Kabbalah, nós vamos voltar para o Big Bang, voltar para o sopro de Deus, e aí nós vamos ser oniscientes de novo. Né? Como o tempo não existe, então a gente não sabe se a gente caiu e está subindo, ou se a gente desceu e está evoluindo. Então tem esses duas teorias, mas que se você sair do tempo, na verdade a gente está tentando juntar mais conhecimento e melhorar como pessoa e subir. E aí eu brinco e falo, mas e aí? Mas por que a gente então deve estudar a Kabbalah? Porque depois que você morre, a gente tem um tempo de vida. E eu falo, vocês vão estudar isso aqui, tem os livros, tem toda uma coisa, sério. Se a gente morrer, pode acontecer 3 coisas. Primeira coisa é os ateus estarem certos. Então morreu, acabou, não tem mais nada para fazer. Nesse tempo, vocês vão aproveitar
aprendendo coisas de arte, de mitologia, as história grega, os contos, é mais legal que novela. Os personagens de mitologia, ópera, vocês vão experimentar pratos diferentes, vocês vão tentar se melhorar como seres humanos e vão deixar um planeta melhor depois que vocês morrerem. Então vale a pena seguir a Cabala. Se os espíritas estiverem corretos, os espiritualistas, você vai morrer de reencarnação. Então você já vai pegar toda essa bagagem, tudo que você começou e tal, e na próxima encarnação você já vai estar melhorado. Sabe essas crianças super dotadas de música? Seu dom já vai estar manifestado ali, né? Às vezes tem gente que tem o dom de música, ele nasceu aqui, ele domina os instrumentos. Na próxima encarnação ele pode nascer, sei lá, no campo da China, porque ele vai aprender a tocar os instrumentos chineses de camponeses. E aí na outra encarnação ele vai nascer em outro lugar. E assim variando, sempre meio voltado para aquele dom que você tem. E a gente vai sempre evoluindo. A terceira parte é se os crentes estiverem certos, e aí vocês estão tudo se metendo com coisa do capiroto, e aí vocês vão tudo para o inferno depois que morrerem. Mas aí se vocês chegarem no inferno, o primeiro demônio que chegar, vocês falam assim, eu estava na palestra do Deodébio, chama ele. Aí eles vão me ligar que eu tenho um palácio lá, e aí eu contrato vocês e vocês vão passar o resto da eternidade chicoteando o crente. Eu não tenho como perder, estudar Cabala é o melhor de todos. Dentro de ordens e tal, costuma ser o secretário, que é o cargo mais caótico de todos, que é a memória, é o topo do pilar da bagunça. Então, ele faz toda a comunicação com o grão-mestre, com a loja, os comunicados, as atas, ele é a memória Aqui, no mundo, são os arquivos akáshicos. Nas ordens e nas empresas, são as atas de reunião, são os arquivos, são as memórias, são os livros de memória. Porque esse cara vai morrer, e se ele deixou um legado, alguém que não é ele vai escrever um livro sobre ele. Então você vai ser o universo enxergando você. E significa que você deixou alguma coisa, você viveu depois da sua morte. E finalmente aqui em cima que é coroa, que é Deus. Alá, o grande arquiteto do universo, os ases, o querubim, o cérebro e toda a parte que comanda tudo. O presidente, ou se você tem a sua empresa, é o chefão. Às vezes, numa empresa de poucas pessoas, você faz vários papéis ali, né? Mas aí você consegue identificar, estudando a árvore da vida, identificar os pontos que estão fracos na sua loja, na sua empresa, na sua firma. Porque você sabe se é o controle de caixa, você gasta mais do que você ganha, você não está dando atenção para sua esposa, você não está educando bem seu filho, você não está melhorando como profissional, o que você não está fazendo da lista? Você está com preguiça? Aí tem spoiler, aqui a gente vai ter os 7 pecados capitais. A gente vai ter preguiça, inveja, luxúria, arrogância, ira, gula e avareza. Então cada um atrapalha o desenvolvimento de uma parte da sua vida. Então, entendendo a Cabala, você tem um checklist humano, ou da firma, da empresa. Então, por isso que a gente fala que o templo é o universo, porque isso aqui tem vários níveis. Mas a Cabala, eu prometo que... Está vendo? Uma árvore é dentro de uma árvore, que é dentro de uma árvore, que é dentro de uma árvore. Então, quando você está num cargo, o tesoureiro, ele é um humano, então ele pode estar não cumprindo o papel dele, porque ele está com um problema na família. Então, você vai entendendo o universo, como é que ele funciona. Por isso que, às vezes, é descrito como um labirinto, essa estrutura. E do mesmo jeito que você está subindo, você está criando, né? Então, por exemplo, um exemplo prático. O Kaique quis fazer uma palestra aberta. Então, essa é a ideia. Aí eles poderiam chamar qualquer pessoa do planeta. Tem 8 bilhões de pessoas que podiam estar aqui no meu lugar hoje, né? Mas aí eles queriam uma palestra de Cabala, porque alguém conheceu o meu livro e sabia que eu tinha uma estrutura tal. Então você já elimina 7 bilhões, 15 bilhões, então teria umas 15, 20, 30. Mas o grão-mestre conhece um monte de gente. Então tem muita gente que poderia ter vindo. E aí eles decidiram. Então esse primeiro tratado você vai entender. Então, por exemplo, você quer viajar com seus filhos de férias. Você precisa saber para onde vai. Tem. E aí você vai descer para o segundo nível de planejamento, que é planejamento e rigor. Então, o que a gente teve que ver aqui?
O Kaique veio a minha data, meu horário, se eu podia, se eu não podia, se o palestrante cobrava, se não cobrava, se tinha... Então tem um esforço, eles tiveram que avisar todo mundo. Então, por exemplo, se você vai entrar de férias, aqui já tem um planejamento. Você vai para um hotel, mas vai pegar tudo, vai no resort, vai levar o filho, você tem dinheiro para isso, vai dividir no cartão. Então você precisa fazer todo o planejamento. Você vai comprar um carro, você não vai comprar um Lada. Você vai comprar um carro que você saiba que exista, que ainda fabrica, que ainda venda, que queira pesquisar. Tem que ir no YouTube, tem que ir na Google. Aí você achou o carro que você quer, ele é o que você quer mesmo, ele não é muito caro, a parcela é boa, então não vai te zoar depois, então você tem um rigor, porque qualquer desequilíbrio da árvore vai causar um problema na sua vida. E aí a gente chega na beleza, que é o melhor que dá para fazer. Quer ver, a cabala ela é tão imensa e ela está em tantos locais que ela serve até porque você vai jantar de noite. Você chegou em casa e está com fome. Você vai poder comer alguma coisa, mas você não vai nunca comer um prato russo. Outro dia eu comi um peixe israelense, eu fui jantar na casa do Rabino, ele me serviu um peixe que eu nunca vi. É um peixe do Mediterrâneo, que ele é comido frio com uma cenoura dentro, com um molho e tal. Eu não lembro do nome, mas, por exemplo, eu jamais faria esse prato, porque eu nem sabia que ele existia, nem vocês. Então você só vai poder comer as coisas que você sabe que existem. E aí você vai descer para cá, você vai falar, tem coisa na geladeira? Eu me planejei, eu abasteci a geladeira, ela só tem uma lata de cerveja. Tem comida? Não tem comida? Eu sei cozinhar o que tem na geladeira? Eu estou com preguiça, eu sei cozinhar, eu estou cansado, eu tenho dinheiro para pedir um iFood, que aí você volta aqui para cima. Então por isso que é um círculo. Você volta aqui para cima. O que eu peço do iFood? Espetinho? Pizza? Não, volta para cá, é muito caro. Volta para lá. E aí você vai até chegar aqui. É o melhor que dá para fazer. Então esse é o processo. Então vocês podem aplicar essa brincadeira para tudo na vida de vocês, a partir de agora. E aí vocês sempre vão ter certeza se o que vocês estão fazendo é o melhor que dá para fazer. Mas não basta ser o melhor que dá para fazer, é preciso fazer. Então aí a gente desce para a próxima parte, que é a inteligência e emoção. Então vamos supor que a gente combinou aqui e tal, mas sei lá, minha avó morreu hoje de tarde. Eu não cancelo com vocês aqui, mas eu estou mal, estou triste, estou chorando, a minha cabeça está toda embaralhada, eu não consigo falar, e a palestra ia sair um lixo, se eu insistir, só porque eu tenho intelecto. Ou vocês poderiam ter trazido, sei lá, um coach que fala que sabe de cabala do YouTube, que tem 350 mil seguidores, o cara fala bosta nenhuma, vai ficar enrolando e fazendo piada, vocês não vão aprender nada. Ou um rabino que sabe absurdamente, e a metade da palestra é em hebraico. Vocês também não iam aprender nada. Então você precisa saber equilibrar. Mesma coisa, você vai fazer a comida, você tem um macarrão. Quantos macarrões vocês fizeram até ele não queimar e não ficar duro, até acertar? Então você tem todo o processo. Esse conjunto da música inspirada com o poeta vai fazer o atanor, que é o forno alquímico. E aí essa palestra eu estou entregando para vocês. Quando a gente terminar essa palestra, o 10, ele vai entrar no cérebro de vocês. Lembra que o 1 é o cérebro? Então cada um de vocês que recebeu essa palestra vai ter o Aleph Beit de vocês. E vai entender algumas coisas, outras não. Nunca ouvi falar de cabala, entendi, não entendi, achei uma bosta, achei legal. Cada um de vocês vai absorver alguma coisa, o resto cai aqui no abismo. E aí vocês vão levar isso pro resto da vida de vocês. Vão melhorar aqui como marido, como empresários, como maçons, como Rosa Cruzes. E vão seguindo e isso vai multiplicando infinitamente. Por isso que é um tear, como se fosse uma tapeçaria gigantesca, né? Eles falam que aqui, na cabala judaica, eles têm 72 anjos. E cada esfera tem um príncipe, que dá um total de 81 anjos que zelam pela árvore da vida no infinito. Então, em volta dessa árvore tem 81 anjos que a protegem. É isso. Esse é o livro que o Kaique conhecia, que eu fiz. Ele é a prova de que isso funciona, porque eu apresentei, eu era da Madras, da loja da Madras. Eu apresentei esse livro para 15 editoras, os caras riram da minha cara. Porque esse livro ele tem tipo 700 páginas, ele é todo colorido. Tudo isso que eu falei da palestra, ele tem cada deus, eu conto as histórias, eu explico.
eu falo dos elementos, tudo isso aqui que tem uns quadradinhos, eu explico tudo. E o livro era gigantesco e colorido, e os caras falaram, nem fudendo, você vai conseguir publicar isso, nunca. E eu passei 2 anos dando essa palestra e os irmãos falaram, eu estou interessado, quando é que vai sair? Então quando eu consegui editar o livro, a gente fez um negócio chamado financiamento coletivo e as lojas que eu fiz a palestra compraram o livro. E aí ele conseguiu ser feito. Então agora a gente não vende para a Amazon, eu costumo vender esse livro só em palestras. E aí a gente faz do mesmo estilo, a gente consegue arrecadar o dinheiro para fazer outros livros. Ele já está agora na 4ª edição. E depois dele a gente já fez um de tarô, a gente fez um de astrologia hermética agora. Então o método ele funciona, se você mostrar e as pessoas verem e você trabalhar com toda essa estrutura, a vida de vocês eu garanto que vai melhorar bastante. E é isso, esse é o meu site, meu e-mail se alguém tiver alguma dúvida, ou se você digitar Marcelo Deodébio no YouTube, no Google, eu sou fácil de achar, gente. Então, obrigado, Venerável, obrigado, galera.